Olá, professora e professor! Hoje faremos uma visita a um gênero literário muito popular, a novela policial, emocionante e cheia de reviravoltas. A obra O Dia Seguinte, de Luiz Eduardo Mata, é uma narrativa ficcional no estilo thriller. O autor leva o jovem leitor a momentos de suspense ao final de cada capítulo, envolvendo-o numa trama policial de mistério. O cenário escolhido traz como pano de fundo a tragédia ocorrida em 11 de setembro de 2001, o atentado ao World Trade Center, centro financeiro localizado na ilha de Manhattan, em Nova York. As incursões de dois jovens personagens pelas ruas da cidade são apresentadas com tal riqueza de detalhes que nos sentimos ao lado dos adolescentes, acompanhando-os em suas aventuras. A amizade entre um árabe cristão radicado no Brasil e um norte-americano judeu, que resultou em uma parceria comercial entre os Estados Unidos e a América do Sul, toca em questões culturais e religiosas, possibilitando discussões sobre política, religião, estereótipo, bullying, preconceito, xenofobia, ética e alteridade. Com uma abordagem simples, a obra traz um ritmo rápido que envolve o leitor em uma sequência de ações. Cabe a vocês, professores e professoras, envolver seus alunos na discussão dos problemas que o livro enfoca, dando a eles a possibilidade de discutir e compreender melhor o mundo em que estamos vivendo. Antes de iniciar a leitura de O Dia Seguinte, é importante que os alunos busquem informações sobre o ataque ao World Trade Center, além de acontecimentos que culminaram com essa tragédia. Um primeiro passo pode ser a busca em sites de notícias, com a participação de professores da área de ciências humanas. Eles podem não só auxiliar os alunos a compreender as informações obtidas, como também contextualizá-las. Você pode organizar a sala em grupos de pesquisa separados, responsáveis por diferentes temas. Por exemplo, 1. Principais fatos ocorridos envolvendo os Estados Unidos e outras nações na década de 1990. Grupos terroristas, ações e motivações desses grupos nos anos 90 e na primeira década deste século. 3. A construção do complexo financeiro conhecido como World Trade Center e a importância das Torres Gêmeas, não só para Nova York, como para os Estados Unidos. 4. Quais as ações que compreenderam o ataque e quais outros locais também foram envolvidos? 5. Quais as justificativas dadas pelos responsáveis? 6. Quem estava no governo dos Estados Unidos na época do atentado e quais as reações geradas por ele? 7. Como se encontra hoje o local onde existiu o complexo e o que ele representa atualmente? Um segundo passo pode ser um aprofundamento, ainda com a ajuda dos professores da área de ciências humanas, sobre temas como a cultura judaica, a cultura árabe, problemas entre árabes e judeus, interferência de outros povos nas relações entre árabes e judeus. Todas estas questões ajudam a dar contexto à leitura que os alunos estão prestes a começar. Durante a fase de leitura do livro, e usando as pesquisas já realizadas, os alunos podem elaborar textos que pertençam à esfera jornalística. Por exemplo, 1. Uma notícia ligada à tragédia de 11 de setembro. 2. Uma charge a respeito de um dos temas das pesquisas realizadas. 3. Uma crônica a partir da tragédia de 11 de setembro. 4. Um editorial ou artigo de opinião a respeito de um dos temas pesquisados. No pós-leitura, outras formas de expressão podem ser exploradas para a divulgação dos conhecimentos adquiridos. Duas propostas podem ser apresentadas aos alunos. 1. Elaboração de um cronograma de ações presentes no enredo do livro, montadas na forma de apresentação, conflito, complicação, clímax e desfecho. 2. Criação de cenários do livro a partir de materiais improvisados e de possível reciclagem. Essas produções podem ser expostas na escola posteriormente. Como segunda sequência de atividades ligadas à leitura do livro, o professor poderá seguir com um modelo multidisciplinar, trazendo outras formas de analisar os conteúdos na sala de aula. Uma primeira atividade seria pedir aos alunos que comparem o contexto à época dos atentados de 11 de setembro de 2001 com o atual momento, traçando paralelos sobre os problemas políticos, culturais e econômicos nestes dois momentos históricos. Em uma etapa posterior, eles poderão escolher um determinado gênero da esfera jornalística que trabalhe a argumentação, o editorial ou artigo de opinião, para desenvolver temas que mais os atraiam dentro desse conjunto de ideias.
Durante a fase de leitura, a organização de um debate sobre os temas apontados para as pesquisas, com a apresentação das conclusões, pode ser um importante momento de troca de informações. Os temas podem girar em torno de questões como a interferência de algumas nações sobre os problemas internos de outras, poder econômico de grandes ações usado para questões que não consideram as dificuldades de sua própria população. É importante ressaltar que algumas questões são polêmicas e a orientação sobre a condução deste tipo de debate é de suma importância, com o estabelecimento de regras claras para a exposição de problemas, de opiniões e de argumentos. Após esses debates, proponha que os alunos organizem painéis e slides para projeções que sintetizem as informações obtidas e as conclusões a que chegaram, com a utilização de fotos retiradas de jornais, revistas e sites. A escola é o local privilegiado para desenvolver o gosto pela leitura nos alunos e aprofundar as qualidades do leitor. Aprender a ler e ser leitor são práticas sociais que medeiam e transformam as relações humanas. E é nesse sentido que a leitura de O Dia Seguinte, de Luiz Eduardo Mata, pode ser trabalhada. Trata-se de uma narrativa ficcional no estilo thriller, um gênero não só da literatura, mas também do cinema, jogos eletrônicos e TV, que usa o suspense, a tensão e a excitação como principais elementos. É uma novela infanto-juvenil com a qual o autor consegue levar o leitor a cenas de suspense ao final de cada capítulo, envolvendo numa literatura policial de mistério. Em um cenário mundial cada vez mais polarizado e tenso, é urgente discutir a tolerância cultural, política e religiosa, questões presentes no livro, para que possamos combater o fanatismo. Como vimos, essa é uma leitura que abre inúmeras portas temáticas dentro de sala de aula. Você deve incentivar seus alunos e alunas a continuarem as pesquisas e aprofundamento dos temas tratados em sala de aula. Para isso, apresente a eles livros, filmes, site e outros materiais que os ajudem nessa tarefa. Seguem aqui alguns exemplos. Sobre a amizade, 11 de setembro e o menino do pijama listrado. Uma boa leitura e um ótimo trabalho a todos!